Câmera apareceu, né? Então, Isso. lá, boa noite a todos. Quem ainda não me conhece, né? Já conheço muita gente aí de nome, né? Nos grupos de WhatsApp aí que eu participo. O som tá ok? O som tá ok, tá tudo ok. Só preciso Joia. ver a sua tela agora. Não tá. Sim, ok. Mas estão vendo a imagem? Ainda não. Vendo você aqui. Joia. Já estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Ali no canto esquerdo, passa o mouse. Pronto. Ixi, acho que ainda não, hein? Agora Compartilhando foi. tela. Foi. Gente, como eu já avisei, eu vou fechar aqui. Vocês vão ficar com o Guilherme. Gui, dá um oi pro pessoal para saber que você tá Ah, aí. pessoal, fica aqui nos bastidores aqui, tendo certeza que o evento vai dar tudo certo na live aqui. E eu vou me desligar aqui. O Gui fica com vocês. Rômulo, fica à vontade. Agora o tempo é todo seu. Você pode prolongar um pouquinho, porque a gente comeu praticamente metade do horário da sua palestra. Então, Então, fica à vontade, tá bom? E daí depois o Gui vai assumir no final das suas palestras, no final da sua palestra com algumas perguntas. joia. Ok? Tranquilo. Então, pessoal, eu, infelizmente, não vou compartilhar muito um pouco dessa parte operacional, até porque estou com um problema operacional aqui, que o meu computador, infelizmente, deu Lady Murphy, quebrou, e esse que eu estou não está nem com Ref, nem com Navisworks. Mas todas essas telas que eu vou mostrar, eu já coloquei nos slides, certo? Então já foi feita uma apresentação, eu estruturei aí minha apresentação, já que o som está todo ok, né? Já que o pessoal já mostrou bastante coisa aí relacionado à aplicação da ferramenta propriamente dita, eu acho que, como talvez eu esteja um pouco mais de tempo realmente atuando na área de orçamento de obras, especialmente na área de obras públicas, eu vou aproveitar essa grande oportunidade para conversar aí com vocês, também trazendo um pouco uma visão mais qualitativa dessa história aí de orçamento de obra com utilização de ferramentas BIM, certo? Então eu estruturei mais ou menos dessa forma aí, apresentar o conceito de BIM. Não se preocupe que eu não vou fazer toda aquela introdução. O fluxo de trabalho com metodologia, tudo com foco no orçamento de obra, né? Então, o que é que eu enxerguei de benefício nisso? Eu já trabalho com isso desde o ano 2000. Então, realmente, com o conhecimento dessas ferramentas, eu vi um potencial absurdo de melhoria dos fluxos de trabalho relacionado ao orçamento de obra, muito grande mesmo, não é pouco. Então, realmente, é uma coisa que não tem volta. E aproveitar também para trazer alguns conceitos relacionados à parte de engenharia de custos, né, que a gente não pode esquecer, já que sou professor dessa área, também eu acho que como tem muito aluno aí, eu vou aproveitar para fazer um pouco dessa... Tá sem som? Tudo ok o som? Ok? Ok. Falaram que não estava com som aí, então. E mostrar um pouco de alguns benefícios do processo de quantificação e falar um pouco de alguns problemas que podem surgir em obras públicas, né? A questão de, como eu falo muito no curso lá, novas ferramentas, novos erros em obras públicas, e isso pode ser convertido em superfaturamento, que aí é o grande problema que a gente tem que ter cuidado. E aí, com essa experiência, eu vou passar um pouco para vocês, alguns que estão começando agora. Tem gente fera? Eu sei que essa pergunta vai ser feita ao final, mas eu já coloquei aqui alguns livros que eu recomendo da parte de engenharia de custos, 2 livros aí muito rapidamente, e na parte de obras públicas propriamente ditas, algumas outras referências aqui que vocês podem utilizar para quem vai trabalhar na área de obras públicas, certo? É muita coisa, é uma área muito nova, nova, não é antiga, mas os cursos de engenharia não nos preparam nessa área e nós podemos nos envolver com situações complicadas aí na execução de obras públicas, superfaturamento, esse tipo de coisa. Então, não é introdução, só apresentar, como aqui o título
da parte de obras públicas, é só para dizer a vocês que hoje já existe um conceito legal, né, uma definição legal de BIM, né? Então, no decreto 9.377 de 2018, quem quiser adotar aí o conceito via definição legal, né? Hoje o normativo único que nós temos ainda que trata de BIM é esse decreto 9.377, então aí está um conceito para quem quiser usar nas suas apresentações aí afora, né? E aí eu grifei algumas palavras interessantes, né? Como o nosso grande Dionísio fala muito aí, o I desse BIM, essa questão da informação é a grande revolução disso aí. Então, na parte de orçamento de obras, isso não é diferente, né? Então, a gente usa bastante isso. Se dá muita importância à questão do M, né? Da parte da terceira dimensão, que ajudou muito também. Mas o I realmente é muito, muito importante na questão aí de orçamentação de obras. Então, rapidamente, só para vocês conhecerem e entenderem o fluxo de elaboração da definição de um preço de venda de qualquer coisa. Então, define esse escopo, identifica o serviço, identifica as composições de custo unitário, aí tem ferramentas para isso, tem softwares para isso, o Arquimedes, o Orça Fácil, o Volare, e vários outros softwares que ajudam isso. É uma mera, são importantes ferramentas que reduzem significativamente esse trabalho que era antigamente, eu peguei uma época bem antiga aí, feito de forma muito manual. E aí uma informação muito importante, que é onde a metodologia BIM, na parte de orçamentação de obras, ajudou e ajuda e tem um enorme potencial. Essa etapa do levantamento de quantitativos, ele consome de 50% a 80% do todo o tempo da elaboração de um orçamento de uma obra. E aí sim, é o momento desse processo mais mecânico. E aí tem uma série de benefícios, ou seja, desenvolveu-se tecnologia para atuar em uma etapa que consumia o maior volume de tempo do processo e que não precisava ser, não exige conhecimentos avançados essa parte de quantificação. É um trabalho meramente mecânico e, de feito de forma artesanal, gera muitos problemas de variação de quantidade e variação de orçamento de obras. Então, na metodologia tradicional, o fluxo da informação entre projetistas, né? Você contrata um projeto de arquitetura em um escritório que passa para a estrutura em outro escritório, até fisicamente em outro prédio, né? Passa o arquivo lá com pendrive para outro e assim por diante. Então, só que nesse processo há muita alteração de escopo, né? Então, no mundo imaginário não haveria, mas na prática não tem como. Então, um projeto até o final, até porque se começa o empreendimento, ele há muitas alterações, né? Então, essa variação do fluxo da informação, de forma como é feita tradicionalmente, ele gera distorções no orçamento. Então, é muito comum você ver orçamentos que têm serviço na planilha que não tem no projeto. Então, quando você está na obra lá, você diz, por que alguém... Como é que o nosso colega profissional que fez orçamento esqueceu, deixou esse item na planilha, não tem nem projeto? Na verdade, tinha numa primeira versão quando ele fez o orçamento, né? Então, a título ilustrativo aqui, você, orçamentista, aí, quando recebe um projeto para fazer o orçamento, geralmente com pouquíssimo tempo, para acelerar um pouquinho essa parte introdutória, mas aproveitar que tem muito estudante aí para dar uma base um pouco na área de engenharia de custo. Então, concebe-se inicialmente a arquitetura, depois manda para o projetista de estrutura manda para as instalações, sanitária, e aí o orçamentista já pegou a primeira versão de arquitetura e começou a levantar quantitativo de alvenaria, etc., e outros serviços. E passa para o projeto de internalização, SPDA, e assim por diante, hidrossanitário. E no meio desse processo, o proprietário do projeto, ele promove a alteração de escopo lá na arquitetura. O orçamentista já está num estado bem avançado, sequer é lembrado nesse processo. Então, com a alteração de escopo, o orçamentista, ele muitas vezes imagina a alteração de escopo em todas essas matérias, né? Romulo, só para avisar, se você puder ocultar aquela barrinha do compartilhamento. Opa. Não, é ocultar. Isso. Joia. Show de bola. Então, essa alteração de escopo, ela gera muitos problemas na parte do orçamento, na orçamentação de obra, né? O orçamentista sempre está trabalhando com a versão que não é mais a versão fictícia. No mundo real, acontece coisas do tipo de um auditório que era no primeiro pavimento, ele passa para o segundo pavimento, uma solução
de estrutura inicialmente feita passou a ser outra solução de estrutura. Então, muito erro disso aí. E aí, em obra pública, isso é pior ainda, porque existe uma série de regras, né? Questão de aditivos, tem limite de aditivos, né? E se ultrapassar esse limite de aditivo, a obra simplesmente para, não tem solução. Então, o escopo, devidamente, trabalhar a sua orçamentística com a versão final do escopo, a versão atual é importantíssimo. Então, esse fluxo da informação na metodologia tradicional, né, é perigosíssimo. Então, é por isso que muitos casos, né, de obras públicas paralisadas no Brasil, porque em obra privada já é ruim, em obra pública é pior ainda, porque existe limite de aditivos e não tem como ultrapassar esse limite. Então, nesse fluxo tradicional, existe muito risco, né, de projetistas e orçamentistas estarem trabalhando com versões diferentes do projeto, né? Exige um grande esforço na parte de levantamento de quantitativos de forma manual, né? Então, levantar quantitativo de forma manual gera muitos erros, né? Então, com o uso de tecnologia que já existe, né? E não é razão pela qual essa pesquisa que é feita pelo PMI aí de algum período, periodicidade, PM Survey de 2014, o item comunicação e informação figura no mundo como o item principal de falhas em projetos, em empreendimentos, né? Então, prazo, definição incorreta de estimativa de custos, isso é recorrente no mundo inteiro e não só no Brasil. E aí, essa figurinha que você já conhece, eu não vou nem usar falar muito disso, mas isso aí que, para mim, ao meu ver, a metodologia BIM veio para revolucionar realmente com um modelo central, compartilhado, né, entre todos os projetistas, e de forma colaborativa, em modelo único, no BIM de verdade, como se fala, né? Hoje ainda tem parte que cada projetista desenvolve seu projeto lá no seu escritório e por pendrive passa o arquivo em arquivo REF para outro. Então, isso ainda não resolveu essa parte aí. Nós aqui, voltando agora para o orçamento, também temos agora uma grande vantagem. Então, eu também passo a extrair os quantitativos agora desse modelo central, né? E que, a princípio, ele também é a última versão de forma, o modelo federado, sendo atualizado por todas as matérias que estão associadas a isso. Então, a minha extração de quantitativo, como bem mostrou aí nosso colega Tiago antes, em atualização do modelo, ele passa a ser atualizado, os quantitativos, com as ferramentas, e isso passou a ter um benefício muito grande na redução dos desvios nos orçamentos, certo? Então, na busca da assertividade. Então, a gente tenta, essa ferramenta vai melhorar significativamente isso, né? Então, vendo essa questão da estimativa, levantamento de quantitativos, eu vou fazer para vocês uma breve histórico sobre os fluxos, né? Então, inicialmente, e na minha época de faculdade sequer era esse, porque não tínhamos AutoCAD, na época não tivemos nenhuma disciplina com isso. Então, como é que se faz? Extrai os quantitativos num software 2D, né, e um AutoCAD da vida, a gente leva isso para um Excel e o pessoal já faz aquelas abazinhas, né, do insumo, composições, tudo vinculado, né, a planilha, tudo direitinho. Então, seria um primeiro fluxo de trabalho de extração de quantitativo e orçamentação, né, gerando um custo lá no final. Seria uma primeira geração de orçamentação de obras. Uma segunda geração já profissionaliza um pouco mais e além extrai normalmente do quantitativo de um software 2D aí, um CAD da vida, e já faz um link lá com um software de orçamento, seja o Arquimedes, seja o Orça Fácil, o Volare, qualquer que seja. Vocês que trabalham com essas ferramentas de concepção, resolvam o seguinte problema. Qualquer planilha que você gere em Excel com a descrição do serviço e um código de composição, qualquer programa de orçamento recepciona isso e agrega automaticamente as composições de custo unitário. Uma terceira geração já começou com a ferramenta BIM de concepção. No caso aí, por exemplo, o Revit, né, que a gente já consegue extrair com uma série de limitações, né, uma série de limitações quando a gente vê a questão de um orçamento real, né, do mundo real, um orçamento grande, né? Então, do Revit, faz uma exportação lá através de um TXT, recepciona, estou falando isso sem plugins, tá, pessoal? Apenas a concepção tradicional, o modelo, a ferramenta bruta lá. Gera para o Excel, com a codificação, né? Isso aí você trabalhando com Excel, com aquelas abazinhas todas vinculadas de composição, igual lá na primeira versão.
Uma quarta geração de fluxo, você já agrega um software de orçamento tradicional. Então, sai do REFT, lista de quantidades codificadas, vai lá para a ferramenta de orçamento de obras. Né? Então, tem uma dica para vocês: não existe mais, hoje em dia, para você se tornar um orçamentista competitivo, não existe utilizar Excel, certo? Então, quem tiver no mercado e quiser trabalhar com isso, tem que ter ferramenta de orçamento de obras. E os preços, para quem quer trabalhar com isso, são acessíveis. Né? Então, o Orça Fácil tem um custo acessível e outras ferramentas também. Não tem desculpa para isso. Né? Não dá. Hoje não dá mais. As respostas, atualizações de preço, na obra pública, sobretudo. Né? Então, é comum na obra pública você desenvolver um orçamento de obra e a obra só começar um ano depois. Então, para você fazer essas atualizações em Excel, as respostas que precisam ser dadas, com a velocidade que precisam ser dadas lá, não tem como. Então, com ferramentas como o Orça Fácil mostrou aí, recursos de atualização muito rápido, você escolhe o mês, qual é a cidade. Então, assim, são ferramentas que têm muitos recursos para isso. Uma quinta geração, você já utiliza uma ferramenta de análise, né? Então, através do que você concebe, uma ferramenta BIM de concepção, seja o REP, seja o que for, você leva isso para uma ferramenta de análise, o Navisworks, o Solibri e outros que eu não conheço, só conheço esses dois. Essas ferramentas apenas extraem quantidades, você leva, agrega uma codificação, leva para o Excel, e do Excel para uma ferramenta, um software de orçamento, novamente. Então, seria uma quinta geração e a terceira geração BIM. Uma quarta geração, sexta geração, que seria a quarta BIM, que é hoje o momento em que se encontra o Orça BIM e o Arquimedes também, são os dois que eu conheço. Então, são ferramentas que já estão migrando para trabalhar interativamente através dessa ferramenta de plugin dentro do próprio do software de concepção, né? Então, já traz essa parte de orçamentação de obra, né? Agregar composições de custo unitário diretamente na ferramenta de concepção, como muito bem mostrou exatamente o caso aí do Orça BIM. Tiago mostrou vários recursos, várias soluções. E existe outros também, como o Arquimedes também já tem esse plugin. E existe a sétima geração, que seria uma ferramenta que, infelizmente, muito triste, porque eu não consegui assistir essa apresentação. Eu conheço pouco dessa ferramenta, mas soube que tem recursos assim excepcionais. Então, é uma ferramenta que consolida todos esses recursos que a gente vem tentando resolver as lacunas que existem entre um e outro fluxo de trabalho, né? Mas soube também, não tenho certeza, que tem um grande problema em relação ao valor de aquisição, né? Eu não sei ainda se essa ferramenta, realmente o valor dela no mercado aí, mas é uma ferramenta fantástica, eu já vi alguns vídeos, né? Fiquei muito triste de não conseguir ver essa apresentação. E existem ferramentas de concepção, como vocês já sabem aí, e ferramentas de análise, né, como essas outras que a gente já falou, o Solibri, o Autodesk, o Navisworks, o Vico. Essa pesquisa divulgada recentemente pela CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 2018, fez uma pesquisa em algumas construtoras e viu que a predominância aí no mercado é 75% de software da Autodesk, né? Então, Revit, acho que quase tudo disso aí, poucas pessoas utilizam o Navisworks. Rapidamente aqui falar sobre precisão de orçamentos, e aí vocês viram a relação com o escopo. E aí também, onde a ferramenta BIM ajudou muito, e vem ajudando muito, eu já falei para vocês. Então, esse gráfico é um gráfico que eu acho que todos os engenheiros profissionais que atuam na área de engenharia de construção têm que ter em mente, né? Então, no eixo X desse gráfico, você tem o nível de maturidade do projeto, certo? Então, no ponto zero, você tem absolutamente nada concebido, uma ideia de construção de uma escola com 10 mil metros quadrados. À medida que você avança no eixo X, você está amadurecendo o escopo, você já está desenvolvendo um modelo da arquitetura, estudo preliminar, estudo de massas, em seguida você vai aumentando aí a maturidade do escopo, já desenvolvendo uma instalação hidrossanitária, estrutura. Nessa tabela da direita é um percentual de esforço associado a essa maturidade. Então, no momento inicial ali da classe 5, né, classe 4, de 1 a 15%, e a maturidade do escopo seria 100% dos projetos desenvolvidos a nível executivo, seria o 100% a classe 1. E no eixo Y está associado aí a questão
do nível de precisão do orçamento. Então, se você quis começar uma obra num nível de maturidade muito baixo, essa classe 4 aí que você está vendo, então a esperança e a perspectiva e a certeza, né? A gente escuta muito o pessoal dizer, não adianta, orçamento nunca bate com o valor dele ao final da obra. Isso é uma conversa de leigo, né? Então, a partir de agora, vocês, com esse gráfico em mente, para nós da área técnica, nós tínhamos a certeza matemática que ele não ia bater. Por quê? Aí você faça uma segunda pergunta, é isso. Como é que você começou a obra? Qual foi o nível de maturidade do projeto que você tinha do escopo? Então, você vai ver que começaram a obra só com projeto de arquitetura, só com modelo de arquitetura. Então, não é uma máxima do mercado, é uma certeza matemática. Então, tem variações de orçamento da ordem de 50% para mais, né, e 30% para menos. Então, à medida que a gente amadurece esse escopo, a precisão do orçamento tende a melhorar muito, né? E aí, ordem de grandeza, né, de variações, está em tabela, depois eu passo para vocês esse slide, eu acho que o Arthur vai passar aí para vocês, né? Então, para a licitação, a gente vê que exige alguma exigência, né? Então, para licitações, esse escopo tem que ter um mínimo de maturidade, né? Então, aqui no Brasil, isso foi, só trazendo aqui a questão da lei, a lei de licitações, no seu artigo 7, ela diz que não pode haver licitação sem o mínimo um projeto básico definido. E aí teve muita discussão do que era projeto básico, hoje existe uma orientação técnica do IBRAOP que já define isso, e essa orientação que fala de precisão, que foi a tradução da ACE, né, da Associação para o Desenvolvimento da Engenharia de Custo Internacional, no Brasil foi convertida nessa orientação técnica 04, 2012, do IBRAOP, que ele trouxe para a nossa nomenclatura aqui da lei de licitações, né? Então, segundo essa orientação técnica do IBRAOP, se você tem um escopo que é, por lei, definido como projeto básico, a precisão do orçamento é da ordem de 10%. Se for um projeto executivo, 5%. Então, por isso, como a lei diz isso, aí só lembrando, qual é o problema disso, pessoal, que eu venho falando desde o começo da maturidade do escopo, né? Porque a lei de licitações, ela traz um limite para isso. Então, você começar uma obra com um escopo mal definido, imaturo, você vai esbarrar nesse limite aqui. Não adianta, durante a obra, a verdade vai aparecer, né? Então, a gente tem esses limites aí. Então, ultrapassou os 25%, isso que o pessoal de engenharia critica bastante, não é que é uma questão de que não está correto aqueles quantitativos que você está dizendo que são necessários. O projetista esqueceu do projeto SPDA e nós temos que fazer um aditivo para colocar isso. Não se está dizendo isso. Está dizendo que a lei diz que para licitar tem que ter, no mínimo, um projeto básico e que se aquilo fosse um projeto básico, só ia ter imprecisão na ordem de 10%. Então, se houve uma necessidade de 30%, você não licitou com um projeto básico, né? Então, daí é a grande vantagem das ferramentas BIM, né? Essa precisão que o modelo e todas as áreas juntas vai gerar para o valor dos quantitativos finais e, por consequência, o orçamento da obra. Por quê? Em obra pública, é isso que vocês têm que ter em mente. Obra pública tem limite. Em uma obra privada, se precisar aumentar 200%, que tinha erro no orçamento dessa ordem de grandeza, não tem problema, desde que o cliente tenha um recurso para isso. Agora, em obra pública, não. Ela tem limite. Se ultrapassar esses 25% aditivo, ela para, simplesmente para. Não tem solução que se faça. Então, analisando as ferramentas BIM, sobretudo as ferramentas de análise, uma breve em conversa sobre o meu início dessa parte de conhecimento de ferramentas BIM, eu já trabalhava com orçamento há muito tempo e comecei a escutar essa história de BIM. Então, eu disse, rapaz, eu vou dar uma olhada nisso, para ver se é só mais uma moda, e fiz o curso lá de Alan, eu acho que em 2006, aqui em João Pessoa, alguma coisa do tipo, 2007, 2008, não estou bem lembrado. Um curso de Revit e Arquitetura. Quando o Alan começou a falar sobre aquilo, eu enxerguei assim um potencial absurdo. Porém, como o meu foco é somente orçamento lá, eu vi algumas dificuldades da ferramenta e comecei a provocar a Alan sobre essas dificuldades. E a Alan, na época, me disse, não, na verdade, isso que você está querendo, existe uma ferramenta da Autodesk que é própria para isso. Eu disse, qual é? Ele disse, Navisworks.
Então, eu comecei a estudar isso. Só que qual foi o problema? Eu encontrei muita dificuldade de literatura a respeito disso. Então, de lá para cá, eu sofri muito, mas muito mesmo, para aprender a mexer nessa ferramenta, né? Mas, assim, simplesmente, assim, os recursos são fenomenais, fenomenais. Para quem trabalha realmente com orçamento de obra, já está no mercado há muito tempo, que constrói orçamento de obra, prato grande, empreendimento grande, ela possui muitos recursos. Eu vou listar apenas alguns aqui que eu julgo como importante, de forma qualitativa, para vocês compreenderem um pouco o que eu estou falando. Analisando, sobretudo, o fluxo via Revit, certo? Então, por exemplo, qual é uma grande vantagem que existe em relação às ferramentas de análise? Seja o Solibri, seja o Navisworks, não estou falando qualquer um desses. A questão foi, inclusive, uma pergunta que fizeram aí na palestra passada. Com certeza, quem fez essa pergunta é um orçamentista, porque a gente sabe que o orçamento é uma planilha única, né? Então, o ideal para realmente melhorar o fluxo de trabalho para orçamentação de obra é que todas as matérias estejam no mesmo modelo. Então, é exatamente a questão do modelo federado. Então, realmente, a ferramenta Revit, vamos falar só do Autodesk aqui, a ferramenta de concepção lá, o Revit, se você colocar todos os modelos, todas as matérias no modelo único, o software fica muito pesado, não roda, assim, porque ele não foi feito inicialmente. Eu vou falar aqui, pessoal, pelo amor de Deus, não vou me crucificar, e até podem, né? Isso é a minha simples opinião. Eu estou querendo só mostrar uma opinião aqui para vocês de uma pessoa que é muito mais um orçamentista experiente do que um ferramentista de ferramentas BIM, certo? Então, assim, realmente, para quem faz orçamento, usa os modelos das matérias estarem em arquivos separados é um arranjo, certo? Então, isso aí não é a solução que se deve buscar. Ah, já desenvolveram plugins que junta, linka, não sei o que, pronto. Mas, na ferramenta de análise, no caso, o Navisworks, ele possui esse recurso. Por quê? Porque ele foi construído para essa finalidade. Ele já recebe os modelos federados. Então, aqui só algumas telas para vocês darem uma olhada. Então, aí na esquerda, vocês estão vendo que, na verdade, ele já recebe os arquivos que você vai buscar lá. E por tecnologia, aí vocês vão saber muito mais do que eu, ele traz de lá as informações apenas necessárias. Por isso que o modelo fica muito leve. Então, esse arquivo aí, o que eu uso no meu curso de orçamento BIM, ele tem todas as matérias juntas, arquitetura, estrutura, instalações, e fica extremamente leve, porque ele traz lá as informações, e informações de gráficas, eu não sei explicar absolutamente nada disso, eu sei que funciona, é leve, né, muito leve. E para orçamentação, é bom a gente estar num arquivo só, porque o orçamento é feito dessa forma. Então, a gente, realmente, o BIM 5D funciona melhor em qualquer que seja a ferramenta, qualquer uma, que desde que a gente consiga ver todas as matérias num arquivo só. O que não for dessa forma, consegue fazer? Consegue, mas isso é o ideal. Então, isso para mim é uma grande vantagem das ferramentas de análise, Solibri, Navisworks e assim por diante. Uma segunda característica importante é isso que você já vem falando aí muito, né, que é a questão do ID da informação. Então, quando a gente clica numa determinada parede lá na ferramenta de análise, abre essa tabela de propriedades, como vocês já mostraram aí muitamente. Então, todas as informações que estão vinculadas às propriedades e aos parâmetros vindo lá do Revit, da ferramenta de concepção, elas são reproduzidas integralmente aqui, inclusive com código de composição, como o fluxo lá no Revit, né? Alguém comentou aí no outro curso, lá no Revit eu coloco lá um código em um parâmetro lá do material ou da parede composta, se for o caso, um código de composição Synapse. Se você colocar lá, vai aparecer aqui, e eu posso resgatar aqui. Então, da mesma forma que foi mostrado aí no OrçaBIM, no Navisworks você pode buscar por qualquer parâmetro daquele, né? Então, existe essa ferramenta lá que chama a ferramenta de Search Sets, né? Os grupos de seleção, né? Então, muito mais do que simplesmente clicar numa parede dessa do modelo e fazer o vínculo para o orçamento, que eu posso simplesmente arrastar, clicar numa parede dessa e soltar num elemento lá da EAP, ele já quantifica automaticamente. Então, até esse processo muito simples existe. Porém, ele não faz isso. Da mesma forma daquela janela que foi mostrada aí no OrçaBIM, de parâmetros, ele existe uma janela de
grupos de seleção. Então, eu busco aqui, para vocês lá no Raft, eu busco todos os parâmetros que foram criados lá e boto. Por exemplo, nesse caso, eu busquei que parâmetro aqui para a construção desse set 5 aqui, que está marcado. Busque lá no modelo de concebido todo mundo que tem o nome alvenaria estrutural bloco cerâmico 14 e que esteja na restrição de base térreo. Ele automaticamente seleciona lá no modelo todos esses elementos e eu agrego a esse conjunto de seleção. E aqui a grande vantagem do template, né? Depois que você criar essa equação aqui que ficou estabelecida para esse item 5, alvenaria estrutural, esse grupo de seleção, e isso você importa e exporta esse grupo, quando você começar um novo projeto e inserir o modelo aqui, automaticamente esses grupos de seleção já estão todos feitos, né? Então, realmente, existe um recurso muito bom nessa direção, né? Da mesma forma que vocês viram aí no nosso fácil. Isso aqui, o Navisworks e o Solibri bruto, original, sem qualquer tipo de plugin. Flexibilidade na definição do EAP. Então, um orçamento de obra, ele funciona de uma forma diferente. Então, um orçamentista para controle, uma empresa para controle de custo, para controle de prazo, ele precisa ter um orçamento com EAP mais decomposto, né? A estrutura do orçamento, estrutura analítica do orçamento decomposta em pacotes menores que facilitam lá a questão do controle da obra. Por exemplo, você vai separar por torre A, por torre B, região do mezanino, primeiro pavimento, segundo pavimento, apartamento 101. Então, a planilha, a estrutura analítica da planilha orçamentária para o fluxo do Raft, ela é inviável, né? Então, você tem que criar uma série de artifícios lá no Excel para poder resolver isso. O Orçabin resolveu completamente aí, porque ele resolveu exatamente isso aqui. Ele trouxe a EAP, que você constrói a EAP lá no Orçabin tranquilamente e faz o vínculo ao Raft. Então, este item aqui, o Orçabin resolveu perfeitamente lá no fluxo do Raft, né? Que o Raft tradicional não tinha, que era uma grande falha, muito artesanal e amador, como é feita a forma original dele lá. Então, a estrutura analítica de uma obra real, né, de um orçamento real, ele tem essa configuração, a torre A, a torre B, né, que aí você vai calcular aqui os volumes de concreto por pavimento. A gente na obra não pede o concreto todo da obra, a gente liga para uma concreteira pedindo quantos metros cúbicos para concretar aquele pavimento, né? Então, esses pacotes menores, né, os pacotes de serviço, eles têm uma função, né, durante a execução da obra. Então, é importante que a estrutura analítica do projeto obedeça a isso, conforme a construtora está acostumada a trabalhar com isso aí. E aqui uma grande vantagem também que existe lá, né? No Raft, no fluxo tradicional, você quantifica aquelas tabelas de quantificação do Raft, ele quantifica tudo o que está lá no modelo. E isso criou um problema do ponto de vista de orçamentação, certo? Eu estou sempre olhando aqui para orçamentação. Eu tenho que modelar tudo. E aí essa discussão que vocês são aí fenomenais. Eu fico só olhando lá no grupo Aprenda BIM, aprendendo, né? É a questão do nível de detalhamento, né? Então, para orçamento, muita coisa dessa você não precisa, fica um arquivo pesado aí para o pessoal, né? E tem vários artifícios para isso. Então, nessas ferramentas de análise, exemplo do Navisworks, você tanto quantifica o que já existe no modelo, né? Que é o Model Takeoff, ou o levantamento virtual. Então, eu posso, aqui eu estou mostrando a vocês alguns exemplos. Então, eu posso fazer aquelas fórmulas, né, para levantar qualquer parâmetro. Um exemplo para vocês, bem comum aqui disso aqui. Porta. Você está num item da planilha que é pintura de porta. Uma coisa muito importante, que é muito negligenciada em engenharia de custos, são os critérios de medição. Eu vou mostrar mais à frente algum outro problema. Mas esse exemplo é bem simples, pintura de porta. Se vocês olharem essas letrinhas, aí embaixo, tem aí, ó, critério de medição. Para eu pagar essa porta na obra, a pintura dela, se essa porta for do tipo normal, como essa que está na figura, eu tenho que multiplicar essa área da porta por 3. Seria o equivalente à pintura da parte da frente, o outro lado da porta e uma pintura do batente, né? Se essa porta é do tipo veneziano, eu multiplico até por 5 essa área. Então, se essa porta tem 80 por 2,10, eu vou multiplicar 80 por 2,10 vezes 5 ou vezes 3. Como é que o Raft interpreta essa quantificação de porta lá? Você vai criar um item pintura que vai ter que fazer um artifício lá de multiplicar por 3, se você se lembrar disso. Já
o Ossa Fácil também, Ossa BIM, também resolveu esse problema, como a gente falou lá. A gente pode criar, através de levantamento, fórmulas. Então, além de eu escolher isso, eu ia colocar aqui na equação que vocês estão vendo aqui embaixo, eu ia colocar que, na verdade, para a porta, pegue o parâmetro base, pegue o parâmetro altura e multiplique por 3. Então, é um problema que resolvi. Então, isso aqui eu posso montar qualquer equação que eu quiser, né? Então, ele vai lá no modelo, pega aquela propriedade e eu faço qualquer tipo de operação, né, que eu quiser, através do levantamento virtual. Aqui, para o caso da porta, só para esperar a tela atualizar, pronto. Para o caso da porta, o que é que eu faço? Olhe, a minha área de cada item desse que você vai quantificar no modelo porta vai ser igual à área que veio lá do modelo multiplicado por 3. E aí, como vocês já viram lá também no Assabin, resolve tranquilamente esse problema. Outro exemplo, um recurso muito bom que tem, né? Como você vai criar um item da sua planilha chama locação de obra. Certo? Tá aí uma figura, espero ela atualizar. Locação de obra. O critério de medição dessa composição é a área de projeção horizontal da edificação. Então, qual é o elemento do modelo que tem essa informação? Então, eu tinha que avançar muito nisso. Então, ele tem uma ferramenta muito interessante, que eu vou direto no modelo aí, terceira dimensão, capturo esses limites através de ferramenta de captura, aparecer aí, e ele automaticamente quantifica essa área. E, além disso, eu tiro um print dessa tela e vinculo a essa linha aqui. Vocês estão vendo uma maquinazinha fotográfica aí, vinculado a este item, ou seja, ele existe um recurso também de memória de cálculo visual do seu quantitativo. Então, para qualquer elemento desse da EAP, além da quantificação automática, eu posso tirar prints escrevendo, até acho que na próxima tela, aqui, né? Então, essa viewpoint aqui, eu dou um clique nela, ele grava essa imagem, todas as vezes que eu retornar o orçamento a este item da planilha, ele vai me mostrar uma memória para eu me lembrar, né? A gente faz o orçamento, mas daqui a 6 meses, quando você volta para ele, você não se lembra mais das quantificações. Então, ele tem essa memória também que você pode fazer, né? Então, tudo isso aí tem vários recursos. Você escreve, lembrar que região do reservatório, lembrar que aqui tem que passar impermeabilização nas duas faces. Então, todas as vezes que você voltar nesse elemento, você vai clicar e pode ter uma memória de cálculo virtual, né? Visual, sobre o empreendimento. Então, outros elementos. Vergas e contravergas, né? Que para vocês aí de concepção é uma coisa muito ruim de modelar, né? Então, embaixo de cada janela, eu dimensionar um elemento de concreto em cima, né? No modelo parece que complica bastante aí a concepção disso. Mas eu não preciso, né? Eu não preciso, porque eu tenho uma janela, eu tenho a base, eu tenho a altura da janela, eu posso simplesmente criar virtualmente que aquele item da planilha verga e contraverga, ele vá lá na janela, no modelo, no elemento janela, pegue a base da janela, aumente 30 centímetros mais 30, aumente 60 centímetros. E todas as vezes que vocês mudarem a janela no modelo, e que atualizar aqui o Navisworks, ele já, se você mudou o lado da janela, tinha 1 metro, agora passou para 1,50 m, esse quantitativo de verga e contraverga já está também aumentado automaticamente, né? Então, escavação de fundação, né? Você tem lá a dimensão, que elemento do modelo vai quantificar o buraco que você vai fazer para cavar a sapata, né? Então, novamente, eu já vi colegas aqui, ex-alunos também, mostrando, eu concebi, professor, aqui no modelo, buraco da escavação, criei. Então, não, pode fazer? Pode. O modelo vai ficar muito pesado, tempo, vai gastar muito tempo, e tempo é dinheiro. Escavação da fundação, posso pegar um lado da sapata, que tem lá do modelo, essa informação, somo 40, multiplicado pelo outro lado com 40 vezes a altura. Então, com isso aí, mudou o elemento do modelo, também muda aqui. Esses 40 centímetros seriam um espaço para trabalhar ali ao redor. Enfim, esse levantamento virtual também é muito interessante, que a gente faz agora qualquer possibilidade, né? E aqui é uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que eu julgo mais importante, que eu queria trazer para a discussão com vocês aí. A utilização, né, da engenharia de custo feita no momento certo e pelo profissional certo, né? Muita gente fala aí, não, no Revit, eu vou lá e vou colocar lá no chapisco
a descrição completa do que é. O chapisco, traço 1 para 3, código da composição tal. Acontece, só vou passar muito rapidamente aqui para vocês terem noção da coisa. Então, hoje, nós temos no Sinap, apenas para a alvenaria de vedação, 80 composições, com diversas configurações. Nós temos, para a alvenaria estrutural, mais 32 composições. Argamassa, são 118 composições. Chapisco, são 33 composições. Reboco interno, 30 composições. Externo, 42 composições. Execução de tirante, 55 composições. Piso intertravado, um simples piso intertravado, 21 composições. Então, quem é a estrutura de concreto armado? 73 composições, né? Então, você vai ter 33 edições de material lá no Reft. Só o material chapisco, você vai criar 33 materiais distintos para isso, né? Então, qual é a grande vantagem aqui? Da mesma forma que o Ossa Fácil. Simplesmente coloque lá chapisco, a palavra, acabou o assunto. Porque quem está concebendo, muitas vezes, é o arquiteto. Será que ele tem o conhecimento técnico de engenharia de custos e tecnologia da construção para saber exatamente qual é a composição adequada àquele serviço? Né? Ele não precisa. Ele não é o profissional com expertise para isso. Ele precisa colocar chapisco, reboco com 2 centímetros e assim por diante. Né? Então, essa definição, quem deve fazer é o profissional de orçamento, nesse fluxo muito semelhante ao que foi mostrado aí no OrçaBIM. Ou seja, deixe que o orçamentista, que nesse momento é a EP dele, vai lá no modelo e vai dizer qual é para aquela obra o vínculo adequado, qual é a composição. Isso é muito complexo, então precisa ter o conhecimento adequado. Por isso que eu defendo o fluxo semelhante a esse que o OrçaBIM fez, semelhante a esse do Navisworks, né? Arthur fala muito isso aí, que eu vi até na chamada desse evento, né? Ou seja, o botão mágico, né? Muita gente fala, eu fiquei decepcionado que eu pensei que o orçamentação com ferramenta BIM ia ter um botão que eu ia clicar e ia sair o resultado final. A primeira pergunta é, você tem isso hoje? Não tem. Então você hoje leva muito tempo, como a gente viu, 50%, 80% do tempo para levantar quantitativo, né? E outra coisa, nem deve ter um clique mágico. Isso é muito perigoso para a obra, sobretudo para a obra pública. Então a gente viu aqui que você escolher uma composição inadequada aqui, você pode gerar uma distorção no orçamento que para a obra pública não tem jeito. Isso vira superfaturamento, se o que você escolheu é mais caro. Então até tem um colega aí do grupo, que é Diálogo de Controle, da CGU, e ele sabe muito bem disso. Não existe essa desculpa de dizer, me desculpa, auditor, eu escolhi uma composição errada, que era um pouco mais caro. Não, se já foi pago, ele vai ver a diferença, calcular, e aquilo é superfaturamento, acabou. Então tem que ter muito cuidado. E se for obra privada, também, você deu uma distorção de custo, diferente do que deveria ser realidade. A minha humilde opinião, quem deve fazer esse vínculo, com muita calma, sem esse botão mágico, é o profissional de engenharia de custo no momento certo, definido nesse fluxo aí que a gente mostrou, semelhante a esse do OrçaBIM, né? A ferramenta tem perfeito? Não. Eu posso listar para quem quiser aqui vários pontos que ela precisa melhorar. Né? Um deles é essa forma, o output dele, né? Então, ele exporta para o Excel, eu posso agregar código de composição aqui, de forma que eu quiser. Ele apresenta no Excel, e quem vai me ajudar isso aí é Rui, né? Já demandei para ele, estou só aguardando a resposta. É uma saída muito ruim. Não é o formato que a gente usa aqui no Brasil para orçamento de obras, né? A gente usa mais com essa cara aqui que eu estou mostrando nessa última tela. Então, esse plugin para Excel ou plugin para o Navisworks melhorar essa saída dele, ele tem até uma aba com tabela dinâmica, mas também ainda não fica bom. Então, tem que fazer uma rotina no Excel para melhorar isso e deixar dessa forma aqui, para poder ser recepcionado aí por um software de orçamento, né? Então, via fluxo, Navisworks, Excel, agrega com software de orçamento, seja ele qual for. Como eu falei para vocês, só mais uma, não sei como é que está o tempo aí, um tópico final aqui, um alerta, aquilo que eu falei no começo, novas ferramentas, novos erros em obras públicas, né? Então,
Um ponto crucial que já está em debate lá no grupo do pessoal de Aprenda BIM, para vocês que ainda não conhecem, né, vou fazer uma breve aulinha aqui sobre isso. Vamos analisar o item alvenaria. A alvenaria, na prática, ele tem 3 formas de ser quantificado. Através de área bruta, como falou o Tiago agora há pouco, a área líquida e a regra dos 2 metros quadrados, lá da TCPO. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Imagina essa parede aí, 5 por 2,5. Se você for quantificar, ela tem essa área aí de 12, 12,5. Quanto é que eu pago ao construtor quando ele terminar essa parede? Então, 12,5 metros quadrados. Se ela custa 40,75 metros quadrados, eu vou pagar ele R$ 509. É isso? Vai aparecer aí. Porém, quando tem uma abertura que começa a ter problema. Pelo critério da TCPO, dos 2 metros quadrados, que a gente comenta muito aí, eu vou ver a abertura se ela tem área maior do que 2 metros quadrados. Então, se essa área não tem uma área maior que 2 metros quadrados, eu considero o pano cheio, ou seja, eu não desconto, eu pago como área bruta. Então, essa parede também o construtor vai receber R$ 509, pelo critério da TCPO, 2 metros quadrados. Imaginando agora um cenário aí com essas 2 paredes, né? Então, essas 2 aberturas grandes. Então, vai analisar uma a uma e ver aquela, para aberturas maiores que 2, você desconta o que exceder 2. Por que eu estou falando essa regra aqui? Comecem a pensar isso agora no fluxo BIM, com as ferramentas. Como é que você vai resolver isso lá? Né? Então, plugin novamente, né? Ou, o grande Ramon, também não sei se está aí na turma, já está me ajudando, que eu estou querendo fazer uma rotina, porque com o Navisworks e lá no Revit, fazendo um ajustezinho lá com o... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Ferramenta que até o Tiago aí, que é fera nisso aí. É um branco total agora. Quem lembra aí, por favor? Dynamo. Então, com Isso. o Dynamo, Ramon tá me dando uma força lá para a gente resolver, certo? Então, nesse caso aqui, a construtora, ela ia receber 444. E olha só, se descontar todas as áreas, o Revit, por padrão, desconta tudo, né? Ele quantifica com área líquida. Então, área líquida, essa parede custaria R$ 294. Então, olha só pela diferença de critério. A mesma parede, se o critério de medição é o da TCPO, o construtor receberia 436. Se o critério é o do SINAP de área líquida, ele receberia só 289. E se for área bruta, 511. Isso em obra pública, em obra privada, né? Olha o percentual de diferença que dá nisso, né? Então, isso é um ponto muito crítico da parte de quantificação, né? Então, isso é engenharia de custo com orçamentação de obra e como as ferramentas BIM vão resolver isso. Para conhecimento, dito conhecimento, hoje o SINAP, a maioria das obras públicas trabalha com isso, o critério é área líquida, né? Isso dá muito conflito contratual. Então, o SINAP hoje, ele está trazendo agora um novo conceito que para cada escopo de especificação, a mesma parede, com o mesmo bloco, com a mesma espessura, com o mesmo traço, com a mesma forma de preparo de argamassa, ele hoje tem 4 composições. E essas 4 composições têm 4 custos diferentes. Como foi que ele resolveu isso? Que alguns construtores não entenderam quando saiu essa mudança. Disseram, agora o SINAP acabou com os construtores, porque vai considerar área líquida das paredes para pagamento. Mas não, veja que o SINAP resolveu isso de outra forma, através dos custos. Então, a parede que é mais complexa de executar é essa parede de cor verde, né? É a parede pequena, menor que 6 e com vãos. É o que o pedreiro tem mais trabalho para fazer. Então, ela tem um custo unitário de R$ 53,75. Então, dá uma diferença grande aí. Então, para quem não... Só que isso trouxe um novo problema para a gente, em quantificação e para o pessoal de ferramentas BIM, né? Eu não posso simplesmente agora quantificar somente a área líquida total. Eu tenho que separar por grupos de parede, né? Paredes com maior que 6, com abertura, sem abertura, menor que 6 com abertura e sem abertura, né? E aí as ferramentas BIM podem ajudar. É isso que o Ramon estava me ajudando a criar uma rotina, mas agora com esse novo encargo que eu estou aí, eu estou sem tempo realmente para isso. Mas estou trazendo para vocês aqui, para vocês que são fera nisso, desenvolver isso aí. Então, com o Navisworks, eu tenho como fazer os critérios, naqueles critérios de seleção, colocar lá, olha, pegue as paredes que tem área maior que 6,
e aí, maior que 6 e menor que 6. Tem como fazer. Para fazer a divisão com e sem abertura, tem que fazer um pulozinho inicial lá no Revit, criar um novo parâmetro, onde calcula a diferença para cada parede. Tem várias formas de fazer isso, certo? Foi só uma que eu passei para Ramon. A diferença de cada parede que ele analisar, quando a área bruta menos a líquida for maior que 0, né, existe uma diferença entre eles, aquela parede tem abertura, né? E calcular isso. Então, o Ramon estava tentando resolver isso lá. Ele fez um fluxo para mim, mas eu não tive mais tempo de olhar, não. Mas, assim, para a gente de ferramenta BIM, vai resolver isso muito mais agilmente, né? E existe uma outra solução que é a composição representativa, né? Que já existe no Sinap. Então, em vez de usar essas 4 composições, você pode usar uma composição única que representa essas 4 subcomposições. O que é que essa imagem que vocês estão vendo aí está dizendo? Ó, nesse projeto que eu estou analisando, 23,34% das paredes tem essa característica, menor que 6 sem vão. 20,28% maior que 6 com vão. Foi uma solução que o Sinap fez para não precisar ter 4 composições, né? Ou seja, para o item alvenaria na minha planilha, eu precisaria ter 4 novas composições. Imagine para isso na obra, fiscalização. Na hora da medição, o fiscal tem que fazer o quê? Quantificar na obra para pagar as paredes de um tipo, de outro. Então, isso seria muito ruim na obra para pagar isso. Então, ele criou esse critério aí, porém, também é uma crítica que eu faço, que esses quantitativos dependem de projeto para projeto. Então, eu fiz um exemplo aqui. Hoje, se vocês forem no Sinap, para um mesmo serviço, vocês hoje vão encontrar 5 custos unitários. Então, a pergunta, qual usar? E o Sinap foi mais cruel ainda. Esses 5 não estão na mesma página. Eu juntei numa página única para que vocês vissem, né? Mas se vocês forem procurar no PDF, eles estarão em páginas distintas. Então, quando o orçamentista vai passando o dedo aí, descendo o que encontra, ele pode pegar a composição errada, pode pegar a mais barata, pode pegar a mais cara, né? Ou a representativa. Então, tem que ter esse conhecimento aí de engenharia de custo, né? Porque pode ter diversas quantificações erradas. Tanto pode errar no critério de medição de área, não descontar a parede e tal, e os custos. Então, nessa parede, aí um exemplo, essa parede azul da frente, o construtor deveria receber 829. Você pode ter um erro aí de considerar a área bruta e pegar o custo da parede verde e dar diferença de mais de 40%. Isso em obra pública é superfaturamento, não tem jeito. Mas com as ferramentas isso aí fica mais facilitado, né? Eu fiz uma quantificação nesse projeto só para mostrar como dá diferente da representativa do Sinap. Ou seja, nesse projeto meu que eu fiz aqui, a parede do tipo 1 tem 55%, né? Então, na verdade, esse quantitativo, na minha composição representativa, deveria ter essa outra configuração aí. E levando em consideração o quantitativo todo desse projeto, pode dar uma diferença no valor total do custo direto com a alvenaria, nesses 2 prédios, de R$37 mil, né, no superfaturamento. Então, assim, os auditores de obras públicas vão estar muito antenados nessas coisas aí, né? Então, ele vai quantificar, separando dessa forma, e vai ter novas tecnologias, novos erros, novos tipos de superfaturamento, né? Outro exemplo que deve ter cuidado, aí é o conhecimento de engenharia de custo para a utilização de ferramentas BIM. Vamos pensar aqui no piso intertravado, no modelo lá. Quais camadas são contempladas? A composição do pavimento intertravado, aqui, por exemplo, essa do TCPO que eu estou mostrando, ela já considera a camada de areia, né? Tem aí 5 centímetros da camada de areia. Se você for ver lá no Revit, ele vai quantificar tudo do modelo, né? Então, vai ter uma quantificação para o lastro de areia, vai ter uma quantificação para a pavimentação de piso intertravado. Então, o profissional tem que ter o conhecimento do que já foi contemplado naquele custo unitário. Por exemplo, nesse caso aí, se ele quantificar lastro de areia, porque vai aparecer na tabela do Revit, e também quantificar piso intertravado, ele vai estar pagando o lastro de areia 2 vezes. Isso é pagamento em duplicidade. Isso também é superfaturamento. Então, a ferramenta não ensina engenharia de custo. O profissional que está elaborando é que tem que ter os conhecimentos, olhar lá na composição de custo unitário, saber o que é que já está considerado lá, para saber que elementos do modelo ele usa para quantificar ou não, né? Então,
Nunca vai haver o botão mágico. Precisa de fazer muita análise aqui. E esse é o papel do profissional de engenharia de custos. Então, já foi quantificado no REFT, se você quantificar novamente, vai dar pagamento em duplicidade. Então, isso tem em diversos itens. Eu trouxe só esse piso intertravado para vocês conhecer, mas, por exemplo, as composições de porta, tem composição de porta que já considera fechadura dobradiça nela. Então, se eu for usar essa composição, eu não preciso quantificar novamente fechadura dobradiça, né? Que já está considerado lá na composição, porque isso é pagamento em duplicidade. E aí tem uma boa coletânea aí para a parte de BIM, lá do CBIC, né? Para implantação de BIM, uma boa literatura, né? Aqui só mostrando para vocês que da parte de obras de órgãos públicos já é uma realidade, ou seja, já existem muitos editais contratando projetos na área de ferramenta, com utilização de ferramentas BIM, né? Existem estados que já estão extremamente avançados aí nessa área, né? Aí estou trazendo vários para você ver. FDE tem várias coisas, composições, vários editais aí recentes, ó, aí da Justiça do Trabalho, Poder Judiciário Federal já contratando com ferramentas BIM, né? Procuradoria Geral do Trabalho, né? Procuradoria Federal do Trabalho, Distrito Federal também já contratando, Tribunal, Justiça Federal, né? Tribunal Regional Federal já está contratando também. Então, assim, isso já, governo de Santa Catarina, né? Já tem também bastante coisa nessa área. E aí está um pouco nosso decreto, né? Então, isso já é uma realidade, já vem acontecendo, já é permitido, já tem muitos editais aí na rua a respeito disso. Eu agora, nessa condição que estou na presidência de um órgão público, então eu já vou começar a contratar os meus projetos lá com utilização de ferramentas BIM, porque não é, como eu disse, não é uma questão de moda, isso realmente tem muitos benefícios, e obras públicas têm uma particularidade muito grande. A diferença de quantitativo, erros de quantitativo, em obras privadas, ela tem uma resposta mais eficiente. Em obras públicas não é, porque existe uma série de regras, tem que se formalizar aditivo, o aditivo roda aí 2, 3 meses dentro do órgão para poder ser executado. E a construtora não pode executar, nos termos da lei, nenhum serviço que ainda não tenha sido formalizado o termo aditivo. Então, quer dizer, a obra fica parada por alguns meses, esperando a formulação do termo aditivo. Se for seguir o pé da letra da lei, Então, a resposta a erro de quantitativos em obra pública, ela é muito grave. Ela gera muitos problemas durante a obra, né? Então, assim, obstáculos que eu vejo isso, a resistência cultural a mudanças, né? Então, os colegas mais experientes que eu conheço têm muita resistência, não querem nem saber disso, né? Aquisição dos softwares também, formação profissional, né? Requer um investimento, mas hoje o mercado, eu fiz um processo, estou fazendo um processo seletivo para contratar profissional lá para a companhia onde eu estou lá na presidência, e um dos requisitos já lá, não entra, já Rui hoje faz parte, Rui foi um dos primeiros que eu convidei, né? Rui Raoli, que está no nosso grupo. Então, assim, realmente eu só estou contratando hoje quem tem conhecimento nessa área, porque não tem volta. Isso, para mim, assim, a obra pública tem muitos benefícios, né? Apoio institucional, né? Os envolvidos aí, CREA, Sinduscon, tem que levar o debate, as universidades têm que levar isso nas matrizes curriculares, né? Eu vejo muito vocês trazendo esse debate. Realmente, as universidades têm um delay muito grande para a atualização da sua matriz curricular. Então, tem que já estar utilizando ferramenta BIM nos cursos de arquitetura, tem que estar utilizando ferramenta BIM nos cursos de engenharia, na disciplina de orçamento de obras, né? Então, é uma coisa que... Então, só para finalizar, uma dica que eu uso lá no Navisworks do orçamento, é aquela que eu falo, novas tecnologias, novos erros. Às vezes, na concepção do modelo, muitas coisas são duplicadas. Então, você tem parede em cima de parede, você tem 2 joelhos da instalação hidráulica, um sobre o outro, que visualmente você não vê, porque eles estão no mesmo local fisicamente, né? O Navisworks, como tem uma ferramenta aí, um recurso de Clash Detect, né, de compatibilização, eu posso, e aí é uma dica que eu faço, eu não busco lá conflito, eu busco a opção duplicado. Então, eu escolho, por exemplo, projeto sanitário com projeto sanitário, verifique no projeto sanitário com o sanitário o que é que está duplicado. Então, antes de começar a orçamentação, eu vou fazer uma verificação se quem concebeu, concebeu elementos sobrepostos.
porque ele não visualiza e ele geralmente não tem esse controle lá. Então, antes de começar a quantificação, eu dou uma checada nisso aqui. Aí o software já mostra todos os clashes por duplicação, né? Aí eu vou lá, aviso o projetista, né? Tem relatório lá de clash, e é uma boa ferramenta para detectar esses novos erros que ocorrem com essas novas ferramentas. Novas ferramentas, novos erros agora na parte de orçamentação de obra, né? Então, pessoal, eu acho que o tempo ficou bem no limite aí. Isso é o que eu tinha para passar para vocês, assim, uma visão mais qualitativa, né? Aproveitando essa oportunidade aqui, tem muita gente do meio, né? Podem criticar, é só uma opinião aí de um velhinho chato aí, que está um pouco de tempo aí. Para vocês que são as férias aí na ferramenta, alinharem uma direção que vai ajudar cada vez mais a elaboração de orçamento de obras, certo? Estou à disposição de vocês, é isso que eu tinha aí a apresentar para vocês. Todo mundo ficou em silêncio, eu não sei se é porque não gostaram, Não, tá. o que é que houve. Não, quando você... Olha, eu falei assim, no começo eu estava ali, mas você estava explicando de uma maneira tão excelente, eu falei, eu nunca vi, eu acho que os fluxos de trabalho tão bem definidos e dissecados da forma que você colocou ali, né? Por geração, eu achei isso sensacional, foi realmente muito didático. Tô falando isso já de antemão, né? Sou eu Guilherme, assistindo. Mas tem umas perguntas aí. Primeiro eu vou ligar aqui minha câmera, o pessoal me ver aqui. E aí eu vou começar aqui, se você também quiser ligar aí para responder o pessoal. Primeiro, assim, que dicas que você daria para quem está começando agora na nossa área aqui? Área de orçamento de obras, assim, estudar muito a parte de engenharia de custo, né? E ferramenta, eu faço sempre... Saindo o som, peraí, acho que não. Oi. Foi aí? Agora foi? Tá escutando? Estão me vendo? Era para aparecer ali em cima, para descompartilhar, né? Agora foi. Pronto. Então, assim, engenharia de custo, eu faço sempre uma analogia, assim. Da mesma forma que uma ferramenta de cálculo estrutural não dispensa o conhecimento da área de cálculo estrutural, conhecimentos teóricos de engenharia de estruturas, ferramentas de orçamentação BIM também não dispensam os conhecimentos da área de engenharia de custo. Então, quem quer trabalhar com orçamento, procure se capacitar em engenharia de custos, certo? Do ponto de vista de ferramenta, vocês mais jovens são muito bons nisso, vocês aprendem muito rapidamente. Então, ferramenta é o mais simples do processo, né? Eu, assim, faço um pouco essa crítica em relação ao fluxo via Revit, né? Agora sim, com as ferramentas que o pessoal da Orçafar está desenvolvendo, ele corrigiu uma série de lacunas que aquele fluxo lá tinha. Ali, aqui, para mim, aquilo não funcionava, né? Então, agora com o OrçaBIM, o pessoal está de parabéns, realmente resolveu muitos problemas que tinha na parte de orçamentação de obra lá no fluxo Revit, né? Parabéns aí o pessoal. Até tive o prazer de conhecer agora o Antônio, né? Ele esteve aqui no grupamento de engenharia do Exército aqui do nosso estado, e eu tive lá assistindo a palestra dele, muito boa. Vi agora essa do Tiago também, muito boa, né? Então de parabéns. E para quem não tem ainda essas ferramentas, paga, se não tiver. Eu sei que estudante às vezes tem dificuldade de adquirir, né, por recurso. Comecem a estudar um pouco as ferramentas de análise, como o Solibri, o Navisworks também, que tem a versão de estudante, né? Vocês vão ter bastante dificuldade, mas tem muita coisa já na internet aí. Eu acho que eu passei pela pior fase, que não tinha nada na internet, então eu tive que aprender sozinho. E eu estou à disposição, vocês têm meu contato aí, quem estiver estudando Navisworks, quiser perguntar algumas coisas lá do fluxo, né? Tem muito recurso mesmo. Realmente é uma ferramenta muito boa para orçamentação de obra. Pois é, fica a dica pro pessoal aí, falar, não é desculpa, né? Porque o Navisworks, a Autodesk disponibiliza, só para constar também, o Assis, a gente conheceu o Assis porque ele puxou o nosso orelha, que a gente falou que software estudante é gratuito, ele falou assim, para quem está aprendendo, né? Aprendendo o quê? O software. Então, quem precisar, né, baixa e já dá início, sempre alinhado com engenharia de custo. Eu estou aqui, eu vou estudar um pouquinho mais depois.
E eu ia fazer agora a pergunta como é que você acha que o fluxo do BIM pode otimizar o processo de orçamentação, mas assim, se você quiser completar, né, com alguma conclusão, mas eu acho que... A busca, o grande problema que existe hoje é o quê? Ferramentas que quantificam e ferramentas que agregam custo. O OrçaBIM tentou agregar essas duas coisas que hoje já existe lá no Vico, né? Uma mera crítica que eu faço, pequenininha, nesse processo, é que o pessoal aí deveria ter feito isso lá no Navisworks, mas ele, com 20% dos benefícios que ele gerou lá, ele tinha transformado a melhor ferramenta do mundo para orçamento de obras. Mas eu compreendo demais eles. Não existe mercado. O Navisworks tem um mercado de usuários ínfimo. Então, eles estão certíssimos. Lá no futuro, eles vão migrar para o Navisworks, não tenho dúvida. Pois é. E quais os principais desafios que você encontrou na sua carreira profissional? Olha, eu acho que qualificação. O profissional ele tem que ter em mente que a qualificação nunca termina, né? Eu acho que isso aí, hoje está muito bom, hoje tem muito curso, então tem os especialistas aí estão ministrando esses mini cursos. Num final de semana, agora mesmo eu estou vindo de minha turma minha de orçamento, né? Acho que tem até alguns alunos aí assistindo. São 16 horas, um final de semanazinho você perde, não perde, você ganha, né? Tem isso, tem outro colega da venda estrutural, tem um colega só sobre revestimento de fachada, aí fora o de Revit, né? Então, assim, antigamente a gente não tinha isso, né? Então, hoje tem à disposição, né? E tem que investir isso, porque a ferramenta do jovem, qual é a ferramenta do jovem? Qualificação. Experiência você não tem, não é Matrix, ninguém vai colocar um chip em você e isso vai entrar. Então, esse requisito numa entrevista você não vai ter, ponto. O que é que você precisa ter? Qualificação. Então, você tem que chegar lá, saber conversar sobre IMS Project, saber conversar sobre orçamento de obra, saber conversar sobre estrutura. Quanto mais fitazinha dessas você tem, né, vamos pensar de Matrix, aquele chipzinho que tem, quanto mais disso você tem, vai ser visto com mais olhos, né, e a oportunidade pode surgir. O contratante, se ele está lhe procurando, é óbvio que ele sabe que você é recém-formado. Óbvio, eu estou contratando uma pessoa, eu sei que ele é recém-formado. Então, eu vou buscar do recém-formado aquele que tem melhor qualificação. Simples, né? Se coloca no meu lugar, não seria isso que você ia fazer? Pois é, você por isso que o pessoal assim mandaram as perguntas, mas você coloca de uma maneira tão simples que falando assim, né? O jogo é esse, né? Falando, a pessoa quer contratar, você tem duas formas de. É excelente essa. Poxa, muito obrigado, estou aqui. E nesse caso, um livro para que você indique aí. Orçamento? Um livro só, o de Aldo Matos. Aldo Matos. De obras. Ó, qual é o único livro que eu preciso ter? Aldo Matos, Como Preparar Orçamento de Obras. Pronto, tenha a sua obra lá guardada. Seja recém-formado, seja profissional já experiente. E uma inspiração, uma pessoa que seja sua inspiração? Cara, assim, não desse meio, mas assim, uma pessoa que eu admiro muito e leio muito a respeito seria o Albert Einstein. Então, um cara que tem muito conhecimento e foi muito humilde. Então, geralmente essas duas coisas não andam juntas, né? Quando cresce muito essa, a outra cresce mais ainda. E ele foi um cara no gênio da humanidade, mas que foi extremamente humilde. Que procure a bibliografia dele aí, quem quiser estudar. Foi excelente. Tem, além da área de matemática, então, ele ainda fala da lição de vida, né? Exatamente. Então, aqui eu tenho umas perguntas, inclusive esse Rodrigo Romão, ele falou que você foi o professor dele no MBA do IBEC. Em Brasília, na turma de Brasília lá. Então, aqui, para começar, a Natasha perguntou que ela, quando trabalhou com naves, sentiu dificuldade na criação de sets, que ela achou um trabalho muito demorado. Qual é a sua opinião sobre isso? Aquela história, como a gente sempre falou aí, a questão do template, né? A mesma forma como foi mostrado no OrçaBIM. Na primeira vez que você vai construir um orçamento, você vai ter que colocar o quê? O parâmetro. Eu quero que a alvenaria do primeiro pavimento, você busque os itens do modelo que tem o nome alvenaria, que estão no primeiro pavimento. Salvou com aquele search set, tem dois sets, o set de seleção e o de conjunto de pesquisa, que agrega essa informação dos parâmetros. Uma vez feito isso, você não faz mais nunca novamente, a não ser que mudem o nome desse elemento lá no modelo. Isso aí é comum a qualquer fluxo, né?
Você tem que trabalhar, por isso que eu disse, é ótimo para quem concebe a arquitetura lá no modelo, colocar só a palavra chapisco, mais nada. Acabou. O meu modelo sempre eu vou buscar a palavra chapisco lá, ele não precisa saber qual é o chapisco, eu preciso saber. Então, chapisco por pavimento, acabou. Realmente, você construiu o seu primeiro orçamento, dá trabalho, mas feito uma vez, você está com o seu template. Todo orçamento novo, você importa aquele conjunto de seleção. Acabou o assunto. Bom, Simples. o Davi Gomes perguntou se você oferece algum curso. Eu ministro cursos na área de licitação de obras públicas. Esse eu rodo no Brasil. Orçamento, engenharia de custo. Um pouco disso que eu falei para vocês aqui hoje. Eu tenho um curso de 6 horas só disso. E tem um curso que eu ministro lá, inclusive em Alan, aqui na Projeto ACG, que é da Orçamento BIM 5D. É um curso de 24 horas, onde a gente varre todo esse fluxo aí do Revit, mostrando o que ele tem de potencial, as dificuldades, quais são as lacunas, e em seguida entra no fluxo do Navisworks. Agora, esse só aqui em João Pessoa presencial, né? Um curso mais... Então, tem esses 3 cursos E presenciais. os 3 presenciais, né? Uhum. Aí o Matheus Calegari aqui pergunta, e quanto ao InfraWorks, você tem a mesma base de vinculação? Não conheço. Eu não trabalho na minha vida profissional com a parte de infraestrutura. Então, realmente não tenho muita informação, não. Mas temos outros colegas aí no grupo que são fera nessa área aí, né? Realmente nunca trabalhei com esse tipo de obra, assim. E eu também eu trabalho com infraestrutura, mas o InfraWorks propriamente dito, nessa parte de orçamentação também eu não usei, que eu uso mais a parte do Civil 3D, né? No final da sequência. A Natasha Sauer também pergunta aqui, você acha que os órgãos públicos estão se estruturando para começar a receber os projetos em modelo BIM? A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, sim. Uhum. Já vamos, muito em breve, ter uma boa licitação aí. Depois eu divulgo nos grupos todos aí, para os colegas que quiserem participar, certo? Mas sim, agora sim, no Brasil isso vai acontecer, já está até com data prevista aí, né? Então, vai demorar um pouco, mas vai vir de cima para baixo, né? Então, já existe uma legislação, já existe um grupo de trabalho desenvolvendo isso, graças a Deus, alguém lá em cima enxergou essa potencialidade e está preparando isso. Agora, a julgar pela experiência que eu tenho com a estrutura das prefeituras em vários estados que eu presto consultoria, assim, eles estão muito distantes de estarem preparados para isso. Então, vai ter que ter, por isso que eu gostei muito desse grupo de trabalho lá, de implantação nacional, que eles têm um cronograma muito calmo, muito tranquilo, de divulgação, de conhecimento do que é ferramenta, né? Eu discuto muito com o pessoal aqui do CEBIM. Pessoal, nós não estamos no momento ainda de levar palestras aqui no nosso estado, em eventos de estudantes, levando o que há de mais novo da parte dos fluxos com ferramenta BIM, não. Vamos só mostrar ao pessoal o que é o BIM. Muita gente ainda não conhece o que é isso. Então, assim, tem um caminho a seguir. Não adianta vir de uma hora para outra fazendo isso, certo? Tem um trabalho a ser feito, né? Eu vou fazer forçadamente no meu órgão, primeiro porque eu estou botando profissionais que têm essas habilidades. Rui, o Ricelli está chegando aí, que eu já também convidei. Estou fazendo um processo seletivo também. A Ricelli já recebeu mais de 200 currículos. Está lá. Não tem, não vai. Então tem que ter conhecimento nessa área. E eu vou forçar um pouco porque eu sei dos benefícios disso. Então, assim, não há como eu não colocar aquilo lá, já que eu sou o gestor maior desse órgão. Então, eu sei, eu estou evitando problemas para mim lá no futuro, na verdade. Sim, sim. Bom. Agora aqui o Rodrigo também pergunta se existe uma biblioteca de BIM referenciada ao SINAP. Biblioteca de BIM referenciada ao SINAP. Olha, não conheço ainda, mas eu sei que o FDE, que tem um banco de composições próprio, né, no site dele, se vocês forem olhar lá, ele já tem o banco completo com os códigos de composição de famílias, com os códigos de composição deles, né? Então já tem lá, sim, você tem as composições já disponíveis no site deles e tem muito material de BIM, de famílias BIM. Mas naquele outro fluxo, né? Lá é o quê? Ele já tem a descrição dos materiais lá no Revit com o nome completo do serviço, né? Que eu julgo que não é interessante. Senão, por exemplo, você vai ter que ter 33
materiais com nome chapisco, né? Para varrer todo e 80 de alvenaria, né? Então não faz sentido. Botem só o nome alvenaria, deixa que a gente resolve o resto. Sim. E quando você estava mostrando aquele exemplo que você fez, a M2 Obras perguntou se você considerou transporte vertical. Aí você tem que ver composição, né? Então, por exemplo, você tem que ver, hoje o Sinap amadureceu muito, né? Então, cada composição do Sinap hoje, você pega aquele, vai lá no site da Caixa e vai lá na Poder Público, Sinap, procure um campo chamado Cadernos Técnicos. Então, hoje, cada código de composição do Sinap, ele tem um caderno técnico, que seria, lá em gerenciamento do projeto, lá no PMI, seria o que? A definição da EAP. Definição da EAP, acho que sim. Cada elemento do seu orçamento precisa de um documento dizendo o que é ele, né? Porque se você botar no seu orçamento, por exemplo, só uma palavra alvenaria, tantos metros quadrados e custa 40, o construtor vai perguntar, sim, eu vou executar com qual traço, né? Qual é o traço que o construtor vai querer botar o mais barato, você vai querer cobrar o mais caro. Então, assim, o escopo tem que estar definido, né? Então, precisa ser definido. Então, o Sinap trabalhou muito bem nisso. Então, para cada composição do Sinap hoje, no caderno técnico, você tem umas 4 páginas de definição desse escopo aí. Então, ele vai dizer tudo que está considerado, aí lá informa para cada composição qual é o critério de medição, se é área líquida ou não, se foi considerado transporte vertical ou não, né? Então, se não, ele já diz lá, não, para o transporte vertical, considerar a composição tal. Lá já passa a informação. Então, realmente tem que olhar uma a uma qual foi que foi apropriado com o transporte material ou não. Se não foi, ele diz lá, já no caderno técnico. Bom. A Paula Ribeiro pergunta, em alvenarias, quase sempre é necessário quebrar um bloco para completar a parede. Ela diz, né? Quase sempre é necessário quebrar um bloco para completar a parede. Como contabilizá-lo? São contabilizadas as perdas? Sim, sim. No caderno técnico, se você for olhar lá na alvenaria, faça isso que eu disse. Pega uma composição qualquer da alvenaria, vá lá no caderno técnico, abre, você vai ver lá embaixo, está dizendo a informação. Já foram consideradas perdas. A TCPO, inclusive, fala lá, considerei uma perda de 5% nesse quantitativo, né? Então, se você olhar uma composição de alvenaria estrutural no TCPO, ele está dizendo no bloco de 14, 19, 39, ele diz que consome lá 12,9 blocos por cada metro quadrado. Esse quantitativo, ele já informa lá nas premissas da composição que isso considera uma perda, eu acho, de 5% ou 3%. Então, se a sua obra é diferente disso, você tem que fazer a conversão desses coeficientes, né? Adaptando a realidade de perdas que você detectou na sua obra, né? Sim. E vem cá, não vai dar para responder todas as perguntas que a gente tem aqui, mas aí, aproveitou que você falou do livro de orçamento, você tem algum livro de Navisworks que recomenda? Cara, tenho. Eu só achei esse aqui. Quer dizer, eu só achei não. Tem vários, mas assim. Não sei se está dando para ver aí. Qual que é o nome dele? Vou sair da reta aqui. Up and Running, 2018. Pô, aí deu para ver. Feedback. Então é um livro um pouquinho espesso, em inglês. Mas assim, tem passo a passo, assim, todo, né? Muito, aqui, eu falo assim, livro que fala sobre tudo, não aprofunde nada, né? Então, é um livro que varre tudo, mas de forma, assim, um pouco mais superficial. A parte de quantificação, vocês podem procurar. Simulação 4D e a parte Class Detect de compatibilização, vocês vão encontrar muito material. Agora, a parte de quantificação é muito escasso o material sobre isso, né? E por isso que eu sofri bastante, né? Eu estou até pensando, eu vou conversar com o Rui, viu, Rui? Já fico sabendo de antecedência aí. Eu estou pensando em fazer um livro, fazendo um orçamento de uma obra toda no Navisworks, um orçamento de uma obra, de começo ao fim, com bastante imagem, com foco 100% em orçamento. O Rui vai me ajudar, viu, Rui? Vamos se avisar, ele já tá participando aqui, tá recebendo o convite ao vivo aí. Então, Rômulo, eu acho que é isso. Eu queria, poxa, agradecer muito aí, eu acho que foi brilhante